Oi, 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 graça e paz do Senhor Jesus para você, meu querido, minha querida. Você é importante para Deus. Deus, ele vê importância nas nossas vidas. Ele vê importância na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Deus, ele vê a gente como pessoas especiais. Ele nos criou para o louvor de sua glória. E Deus, ele é um ser que, apesar de ser um ser pessoal, ele é um ser também autossuficiente. Ele não depende de nada e nem de ninguém para ser ou para existir. Nós não. Nós precisamos de Deus, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos da natureza e de muitas outras coisas. Nós temos muitas necessidades. Deus não. Deus, ele não depende de nada e nem de ninguém, nem precisa de nada e nem de ninguém para ser ou para existir. Por quê? Porque ele é autossuficiente. Por exemplo, se você quiser fazer um bolo, o que você precisa? Farinha, fermento, ovos, leite. Você precisa de um fogão com um forno para você poder aquecer o bolo e ele ficar prontinho, bonitinho e de uma maneira que você se agrade para se alimentar, não é? Deus, ele não precisa dessas coisas. Ele faz as coisas com o poder da sua palavra. Ele disse: haja, e tudo se fez. Ele é o criador, sustentador, mantenedor de todas as coisas. Deus, se fosse fazer um bolo, ele não precisaria de todos esses ingredientes. Nós precisamos, inclusive de ir e mexer, não é? Mas olha só, Deus, ele também criou algumas certas coisas, por exemplo, o ser humano, a partir de alguma matéria-prima. Por exemplo, ele pegou o barro e aí ele formou o homem, ele soprou nas suas narinas e ali se fez alma vivente. Então Deus também utilizou algumas coisas a partir da criação, ele utilizou algumas matérias-primas. Mas essas matérias-primas também foram criadas por Deus. A matéria-prima, o barro, que ele fez o ser humano, foi criado por ele. Então Deus é o criador e o sustentador de todas as coisas. A palavra do Senhor nos ensina que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele para sempre. Amém. Esse Deus que é autossuficiente, que não depende de nada e nem de ninguém para ser suficiente ou independente, pois ele é autossuficiente. Esse Deus maravilhoso, ele se importa com cada um de nós e ele vê importância nas nossas vidas. Deus, ele também é autoexistente. Ele não depende de ninguém para existir. Ele existe para todo sempre. Deus não passou a existir, né? Nós não, nós somos criados. Mas Deus, ele sempre existiu. Deus, ele é eterno, né? A palavra de Deus no Salmo 90, no verso de número 2, diz que antes que os montes existissem, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Em Apocalipse também, capítulo 1, verso 8, diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então, isso significa que Deus, ele é eterno, ele é o primeiro e o último. E antes dele, na verdade, nem existe antes dele, porque não tem antes. Ele é eterno. Então, a palavra de Deus nos mostra Deus como sendo um ser autoexistente. Esse Deus maravilhoso que é autoexistente, ele se importa com cada um de nós, ele se importa com a sua vida. Por isso que ele te criou, porque Deus vê importância na sua vida. Esse Deus maravilhoso, além de ser autossuficiente e autoexistente, ele também é autossustentável. Deus não precisa de nada para se manter. Eu e você precisamos de nos alimentar, não é verdade? E bastante às vezes, né? O carro precisa de gasolina. As árvores, as plantas, a natureza precisa de água, precisa de luz solar, não é verdade? Mas Deus, ele não precisa de nada para se manter. Ele é um ser autossustentável. E além dele ser autossustentável, ele também sustenta todas as coisas. Ele sustenta os seres humanos, ele sustenta a natureza, ele sustenta até o tempo e os movimentos de rotação, translação do planeta Terra, etc e tal. Então olha só, Deus, ele é tão poderoso que ele sustenta todas as coisas pelo poder de sua palavra. Pelo seu eterno poder, ele sustenta tudo. Será que ele não vai sustentar você também? Será que ele também não vai cuidar de você?
Ele se importa com você. É por isso que, independente de pandemia ou não, independente de situações difíceis ou não, de desemprego ou não, a palavra de Deus diz que o justo não mendigaria o seu pão e nem a sua descendência. Então isso quer dizer que Deus, ele é autossustentável e ele vai te sustentar, ele vai te manter, ele vai a cada dia abençoar a sua vida e a sua família. Creia nesta verdade. Deus, ele se importa com você. Você é especial para Deus. Esse Deus que é autossuficiente, autoexistente e autossustentável se importa comigo e com você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Viva com esperança. A minha oração é que você a cada dia possa viver uma vida cheia da graça do Senhor Jesus Cristo, uma vida com esperança. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.